Se você também ama livros com temas pesadões, meio deprimentes e polêmicos, comece a anotar esses títulos porque eu tenho certeza que você vai amar todos eles. Oi, eu sou a Júlia, sejam mega bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de livros que têm temas pesadões, tristes, deprimentes, mas que a gente sempre gosta de ler esse tipo de coisa também, né? Semana passada eu postei um vídeo falando por que a gente gosta de ler esse tipo de livro triste, pesadão e que bota a gente pra baixo, e eu ia colocar essa lista naquele vídeo lá, só que acabou ficando um negócio muito grande, então eu decidi fazer esse vídeo separado, a parte 2 dessa sériezinha. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho duas coisinhas que eu queria falar. Primeiro, queria pedir que vocês já curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. E segundo, é que eu vou deixar um comentário fixo aqui embaixo desse vídeo, onde eu vou colocar o título do livro e qual que é o tema polêmico, né, triste que ele fala, porque eu sei que tem gente que não gosta de ler sobre alguns certos tipos de coisas, então isso pode ser spoiler pra algumas pessoas, né, o tipo de coisa que esses livros vão abordar, mas eu vou colocar aqui embaixo caso você queira conferir isso antes de ir atrás desse tipo de livro, porque eu sei que eles são pesadões por um motivo e talvez você não queira lidar com esse tipo de coisa. Mas então, avisos dados, então vamos lá. O primeiro livro é o que começou esse negócio todo, que o motivo de me fez estar aqui falando sobre esse tipo de livro pesadão. Ele se chama É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é o primeiro livro que eu leio dessa mulher e eu já tô simplesmente apaixonada por ela. Esse livro vai seguir a Lily, que ela vai passar por dois relacionamentos ao longo do livro. Um que acontece lá no passado, que foi o primeiro grande amor da vida dela, e um que acontece no presente. Em um desses relacionamentos, a Lily se apaixona por um cara que é morador de rua, e no outro, ela se apaixona por um cara, e no relacionamento que ela tem com esse cara, ela tem que lidar com algumas coisas que os pais dela já tinham que lidar lá atrás e que foi traumático pra Lily por conta disso e que ao longo do tempo esse relacionamento se desenvolve pra seguir esse mesmo caminho. Mas a coisa que eu mais amei nesse livro é que ele não vai só mostrar as partes traumáticas, né? Ele vai te dar o passo a passo do relacionamento, vamos dizer assim. Aí ele conhece os caras, vira amiga deles, aí se apaixona, daí começa ali um romancezinho e daí é que vem o grande problema, né? A grande questão do livro. E eu acho que essa foi a chave, assim, pra Colleen conseguir ter contado essa história de uma forma tão importante, tão impactante, principalmente pra mim. Mas o jeito que a Colleen fala sobre esse tipo de coisa é incrível, sabe? Você realmente sente que você tá vivendo aquilo ali junto com a Lily, você entende tudo que ela tá passando e tudo que ela tá decidindo fazer. Então eu simplesmente recomendo esse livro pra todo mundo. E como eu falei, eu vou colocar aqui embaixo, né, o tema que ele aborda, se você não se sentir confortável lendo esse tipo de coisa. Eu sinceramente recomendo que você não leia esse livro, mas para os outros eu acho que esse livro é extremamente importante. Eu já fiz uma resenha falando sobre ele, entrando em um pouquinho mais detalhes sobre o que é o livro, o que eu gostei e não gostei dele. Eu vou deixar essa resenha linkada aqui nos cards e na descrição do vídeo. O segundo livro que eu vou comentar é Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller, que é o meu livro favorito que eu li ano passado. Nesse livro, a Chanel vai contar a história dela. Esse livro é uma autobiografia, porque ela foi vítima de um estupro que aconteceu em 2016. E como acontece com a maioria das vítimas desse tipo de coisa, ninguém acreditava nela. Ela teve que passar por um julgamento extremamente longo, extremamente difícil pra vida dela. E no final, o cara foi condenado a só 6 meses na cadeia. Ou prisão. Eu nunca sei a diferença entre essas duas coisas. Se alguém souber, me explica aqui embaixo. E no vídeo que eu fiz semana passada, explicando um pouquinho sobre por que a gente gosta de ler esses livros pesadões, eu falo que uma das questões é a gente se identificar, né? Esse sentimento de pertencimento, de que alguém entende o que a gente tá passando. E eu acho que esse é o objetivo principal que a Chanel teve com esse livro aqui. Foi de mostrar pra outras vítimas e pra outras pessoas que querem entender um pouco mais sobre isso, o que é estar na pele de uma vítima, como é que é toda essa situação, ninguém acreditar em você, a sua própria família, né? Tipo, a Chanel não tinha coragem nem de contar pros pais dela o que tinha acontecido. Então, sei lá, sabe? Esse livro é muito bonito. A Chanel tem uma escrita ridiculamente perfeita. Eu sublinhei esse livro inteiro. Tem várias passagens que são, assim, dignas de tatuagem mesmo, sabe? Se você já leu o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e você se impactou com aquele livro, eu acho que esse livro aqui seria uma ótima escolha também, porque ele também traz aquela coisa de uma forma muito empática de contar sobre uma situação e que você consegue ver pelo ponto de vista da pessoa mesmo. Recomendo esse livro pra vida inteira, pra todo mundo. O próximo livro é um livro que eu não terminei ainda, na verdade, eu acho que eu tô na metade dele, mais ou menos, mas que eu já tô amando ele, cada pedacinho que eu leio eu tô achando maravilhoso, e ele super encaixa no tema desse vídeo, então eu já vou recomendar ele. Se na hora que eu estiver postando esse vídeo aqui eu já tiver terminado ele, eu entro aqui pra fazer um comentáriozinho sobre o que eu achei. Esse livro se chama O Impulso, da Ashley Aldrin. Esse livro é quase uma saga familiar, que eu já falei aqui 300 vezes no canal, que é um negócio que eu amo, porque esse livro vai seguir a Blythe e vai seguir mais ou menos a mãe dela e a avó dela. E todas essas três mulheres têm casos muito complicados de maternidade, né? As três tiveram filhas, óbvio, né? Se a Blythe tá aqui, óbvio que teve uma mãe e teve uma avó, mas
As três tiveram filhas e as três tiveram relações muito difíceis com as filhas delas. E é uma história que conta, assim, de uma forma muito bruta e muito real mesmo, sobre o que é você ter uma filha e o mundo inteiro tá à sua volta falando que, ai, maternidade, ai, filhos, é tudo lindo, maravilhoso. E você tá ali sentindo que, tipo, não, isso aqui não é tão legal assim, não tô muito dando certo com essa criança, com esse nenenzinho aqui que saiu de dentro de mim. Então esse livro trata bastante dessa coisa da positividade tóxica, né? E é muito incrível ver o que essas mulheres passam e como que o sofrimento de uma vai passando pra outra, vai passando pra outra, e vai seguindo esse negócio, uma bola de neve. Dília do Futuro aqui, terminei de ler esse livro, eu amei ele é maravilhoso, tão bom quanto eu tava falando, quanto eu não tinha terminado de ler ele ainda. Eu estou agora, nesse momento, gravando uma resenha pra ele, que vai sair semana que vem aqui no canal. Então, se você tiver curioso, assiste o vídeo que eu vou postar semana que vem, que eu vou falar tudo sobre o que eu gostei nesse livro. O Extraordinário, de R.J. Palácio. Esse livro é um livro pesadão, mas é um livro pesadão para crianças, ou não para crianças assim, né, mas que crianças também conseguiriam ler. O protagonista desse livro é o Aug, que é um menino de 10 anos e que ele tem uma deformação no rosto que é genética, ele já nasceu com isso, ele já teve que fazer várias cirurgias por conta disso, e um menino jovem com uma deformação facial. Então tem muito bullying nesse livro, o tema principal do livro é isso, né? Só que esse livro teria tudo pra ser um livro extremamente depressivo, mas esse livro é muito mais alegre, e porque o Aug é uma criança alegre, ele é uma criança feliz. Ele é uma criança que, por mais que ele tenha essa deformação facial que faz com que as crianças olhem pra ele, sintam medo dele ou julguem ele tá sempre feliz, ele tá sempre contente, e assim, é uma felicidade contagiante, sabe? Que nem eu falei anteriormente de um livro que fala sobre a positividade tóxica. Esse livro aqui é uma positividade contagiante e que não é tóxica de jeito nenhum. Então eu acho que, por mais que ele trate sobre esses temas pesados, um tema que é muito importante, eu acho que é por isso que esse livro é muito legal que crianças leiam ele, né? Porque ele fala sobre bullying e ele fala sobre como você deve respeitar as outras pessoas, por mais que elas tenham diferenças, por mais que elas tenham características que você não costume ver no seu dia a dia, que elas também podem ser pessoas maravilhosas e extraordinárias, que é o caso do Aug. Outro livro que o protagonista é uma criança é Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. No caso desse livro, a gente vai seguir o Connor, que a mãe dele tá com uma doença bem séria, um câncer, não sei aonde, mas ele tá basicamente passando por um pré-luto. Não sei se o termo disso é pré-luto mesmo, na minha cabeça eu chamo disso, talvez isso já seja um luto, né? Mas enfim, ele tá ali sofrendo bastante, porque a mãe dele é a única pessoa, assim, na vida dele, o pai dele, não lembro se morreu ou se sumiu, qual que é a do pai dele. E então ele tá super mal, né? Tipo, gente, o que vai acontecer com esse menino agora? E daí, pra piorar um pouco mais essa situação, toda noite, exatamente 7 minutos depois da meia-noite, aparece um monstro no quarto do Connor. E esse monstro é tipo um monstro meio uma árvore, assim. E ele vem pra contar histórias pro Connor. Toda noite ele conta uma história diferente, com algum tipo de lição de moral. Mas as lições que esse monstro traz pra vida do Connor são sempre... Tipo, elas não são aquelas lições fofinhas, sabe? Aquelas fábulas bonitinhas que a gente ouve. Elas sempre têm um final meio triste, meio horrível, mas que tem uma lição existindo ali. Lembra aquela vez do Adam Silvera? Eu tenho a versão em inglês aqui, mas ele já tem tradução, tá? Inclusive, ele é do mesmo autor que escreveu Os Dois Morrem no Final, que é um livro que eu não li ainda, apesar de eu ter amado esse livro aqui, porque eu sinto aquela coisinha de que eu gostei tanto desse aqui, vai que o próximo não é tão bom assim. Mas eu sei que isso é viagem da minha cabeça, eu quero muito ler esse livro também. E esse livro aqui é um livro que eu recomendo pra todo mundo que fala que gosta do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Porque ele é basicamente a mesma coisa, né? Tem o mesmo tópicozinho ali do filme. O nosso protagonista, o Aaron, acabou tentando suicídio depois que o pai dele morreu. E ele acaba se apaixonando por um cara. E daí ele tem todas essas dúvidas, né? Ele é um adolescente, acho que ele tem 16 anos. E ele vai pensando, né? Tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou admitir esses meus sentimentos? As pessoas vão me julgar? Tem toda aquela coisa, né? Pessoas LGBT não têm um minuto de paz nessa vida. Então ele acaba decidindo que, pra não ter que lidar com esse tipo de sentimento, não ter que lidar com o julgamento das pessoas, ele quer apagar a mente dele, apagar essa lembrança que ele tem de se apaixonar por esse cara. Então você vai ter o Aaron lidando com essa questão da sexualidade dele, do luto pela morte do pai dele, de pensamentos suicidas e mais um monte de coisa que acontece nesse livro. Ele é pesado, mas ele também é fofinho, ele tem essa questão de ser um romance LGBT, que também é um negócio que eu gosto bastante. Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, é um livro que eu já falei uma eternidade sobre ele aqui no canal, mas ele se encaixa perfeitamente nesse tema, então vou adicionar ele à lista.
protagonista. Ele é um livro que vai contar sobre a história do Jude, que ele é um cara que já sofreu de absolutamente tudo que você possa imaginar na vida dele. Desde pequeno, ele foi órfão, e daí ele acabou indo pra um orfanato, onde nesse orfanato ele sofreu mais um monte de coisa por pessoas que estavam ali pra proteger ele, né, teoricamente. Ele acaba com consequências psicológicas e físicas por conta de tudo isso que ele foi sofrendo. E daí você vê alguns flashbacks pra ver esse passado dele, e no presente ele com a vida dele, com os amigos dele, ele finalmente conseguiu um grupo de amigos que aceita ele por quem ele é. E apesar do Jude ter sofrido de tudo na vida dele, você consegue ver que ele ainda é um personagem extremamente forte, ele consegue se aguentar, se sustentar, por mais que ele tenha passado por mil e uma horrorosidades. É isso mesmo que eu falei, vocês entenderam. Mas a parte que eu mais gosto nesse livro é a amizade que o Jude tem com essas pessoas que estão ali ao redor dele, porque eles simplesmente estão ali pro Jude pro que der e vier. E é aquele tipo de amizade que você olha e você pensa, tipo, cara, queria ter um amigo assim, sabe? Ia ser muito legal. E eu acho que isso acaba dando uma leve equilibrada, né, nas partes tristes e trágicas e horrorosas que tem nesse livro. Não é equilibrada tão boa assim, né? Porque tem tanta coisa horrível que acontece no livro que essas coisas são só pra não deixar esse livro ir tão lá pro subsolo de depressivo que você vai ficar. Eu tenho uma resenha sobre esse livro aqui no meu canal, vou deixar também linkado aqui nos cards e na descrição. A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, é um livro que vai falar sobre duas mulheres que são casadas com o mesmo cara. Esse livro se passa no Afeganistão, então um homem ser casado com duas mulheres é algo que é legalizado lá, né? E ele acontece lá no comecinho dos anos 2000 ou no final dos anos 1990, onde tinha muita guerra lá no Afeganistão. Então a primeira das mulheres, a Mariam, vai se casar com esse cara quando ela tem assim uns 13, 14 anos, ele tem uns 40, e ele é horrível, né? Esse livro vai tratar de violência doméstica, mas a Mariam tá nessa situação em que os pais dela morrem, se não me engano, e daí ela tem que casar com alguém pra alguém cuidar dela, né? Porque a vida é assim pra mulheres nesse lugar. E esse cara queria muito ter filhos, mas por algum motivo esse casal não consegue ter filhos. Então, um tempo depois, ele acaba se casando com a Layla, que a mesma coisa, é uma menina adolescente, super jovem, que casa com esse cara, que daí já deve ter uns 50 anos. E no começo, essas duas mulheres não se bicam, uma não vai com a cara da outra, né? Tipo, pô, eu tô aqui casada com o cara, ele foi lá achar uma outra ali. Mas, aos poucos, elas vão se adaptando nessa vida, elas vão tentando formar uma aliança, uma paz entre elas pra conseguir se ajudar nessa vida horrível que elas acabam vivendo. E esse livro é super pesado, além dos temas de violência doméstica que esse livro trata, ele também vai tratar sobre esses temas de guerra, então não é um livro fácil mesmo. Tem outro livro desse autor que eu gosto bastante também, que é O Caçador de Pipas, que também é um livro que poderia ter entrado pra essa lista, mas eu particularmente gosto mais desse daqui. O livro Sage, da Courtney Summers, vai falar sobre duas irmãs, a Sage e a irmã dela, porque eu não lembro o nome, mas enfim. Essas duas irmãs sofreram bastante quando elas eram mais novas, porque a mãe delas era dependente química e um tempo depois ela acabou abandonando as filhas também. Então, por conta disso, a Sage, que é a irmã mais velha, acabou protegendo bastante essa irmã mais nova dela, e ela também desenvolveu um problema de ela acaba gaguejando bastante por causa, né, de traumas mentais que ela tem. Só que, um tempo depois, essa irmã da Sage acaba sendo brutalmente assassinada. E a Sage decide que ela vai querer vingança pra pessoa que assassinou a irmã dela. Ela quer descobrir quem foi, por que foi, e ela vai fazer justiça com as próprias mãos. Então esse livro, ele é meio que mistério misturado com drama, porque você vai ver a Sage vivendo a vida dela, como que era a vida dela antes, né, com a mãe, com a irmã, e como que ela tá agora tentando encontrar esse assassino da irmã dela. E você também vê um outro cara que é um detetive, na verdade eu acho que ele é jornalista, e ele tá tentando descobrir onde está a Sage, porque agora você tem um caso de duas meninas desaparecidas, né? Tem a irmã da Sage, que sumiu e foi assassinada, e tem a Sage, que é outra pessoa que sumiu e que a polícia meio que tá atrás dela, porque eles sabem que o objetivo dela é encontrar essa pessoa e fazer justiça com as próprias mãos. O último livro é um livro que eu amo demais e que eu não sabia que já tinha tradução pra português. Eu tenho a versão em inglês, mas em português ele se chama Codinome Verity, da... como é que é o nome dela? Elizabeth Wayne. Esse livro se passa na Segunda Guerra Mundial e as protagonistas são duas mulheres que elas são pilotas de avião, elas fazem parte do exército britânico e elas estão voando pra, né, trabalhar como espiãs, enfim. Elas acabam sobrevoando a França, o avião delas cai, uma delas é pega como refém de guerra e a outra consegue fugir, mas ela tá tentando encontrar onde tá a amiga dela, e essa menina que vai como refém, ela acaba sendo torturada, né, porque na época em que elas caíram com o avião lá na França, é a época em que os nazistas estavam dominando a França. E daí é um livro extremamente pesado, porque os soldados nazistas estão falando pra essa menina escrever tudo que ela sabe, todas as informações que ela tem, né, porque eles estão ali tentando coletar o máximo possível, por isso que eles estão torturando ela, e ao longo dessa história que ela vai contando, é a história que vai narrando aqui no livro, e ela vai tentando enrolar o máximo de tempo possível pra tentar fazer com que as pessoas consigam resgatar ela. E como eu falei sobre o livro A Vida Pequena, esse daqui também é um livro extremamente
pesado, mas que o foco é da amizade dessas duas mulheres, que elas foram se conhecendo e elas se defendem muito lá quando elas estavam no exército britânico e agora elas estão tentando se proteger também. E, assim, sinceramente, esse livro me destruiu, tá? Eu amo demais ele é maravilhoso, eu tô surtando que ele finalmente foi traduzido pra português. Recomendo pra todo mundo, acho ele incrível e é o livro perfeito pra finalizar a nossa listinha aqui de hoje. Então agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual que é o seu livro favorito que trata sobre esses temas super pesadões e tristes e que bota você pra baixo, mas que você ainda assim gosta muito deles. Me conta também se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui ou se você ficou interessado em ler algum deles. Inclusive, o link pra compra desses livros todos vai estar aqui na descrição. Se você comprar com o meu link, você apoia o canal, vou ficar muito feliz. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Toda segunda-feira, às 18 horas, sai vídeo novo aqui. Então, eu vejo vocês semana que vem e boas leituras!